agora é hora de falar de nutrição. Essa pauta é sensacional. Acelerar o metabolismo, todo mundo quer. Agora, acelerar o metabolismo e ainda perder barriga, aí é a fórmula perfeita. Será que existe essa fórmula perfeita? Não sei, mas se tratando de doutora Liliane Opperman, eu acho que sim. Dá uma olhada no shape como é que a gente pode dizer? Mamãe de 20 dias? Seja bem-vinda! Tudo bem? Que saudades! Ai, muita, nossa. Meninos, não, é sério, não tô brincando. Pode explorar isso aqui. Olha a cintura dela. A neném nasceu há 20 dias, eu não tô conforme. Antes aqui. Tem que fazer a foto igual fez da maquiagem, o antes e depois. Parabéns, você está lindíssima, impecável. E é por isso que ela tá aqui hoje falando de melhorar o metabolismo e perder barriguinha, doutora Liliane. Ainda tô lutando pros últimos 2 quilos. Faltam 2 quilos? Pode parar, hein? Pode parar. Ó, não deixa o pessoal aqui com muita inveja não, viu? Porque olha, tá linda de verdade. Mas Obrigada. Vamos lá. Pensamos numa pauta que realmente as pessoas, a gente tem notado com os e-mails que chegam, que a dúvida é essa. Poxa, Carol, eu faço tudo certinho, eu tô me reeducando, eu tô comendo legal, já tirei gordura, fritura doce. Por que que eu não consigo perder a minha barriguinha? O que falta pra isso? Por que isso acontece? 2 coisas que são importantes. Não é só comer o alimento correto, é fazer o intervalo correto. Comer de 3 em 3 horas. Entendi. Ou, às vezes, a pessoa tem um almoço muito saudável, um jantar e não faz o café da manhã. Isso também é o mesmo efeito de comer de espaços muito longos. Altera o hormônio do estresse, mexe com cortisol. E aí o que acontece? Acumula gordura abdominal. Então, se a pessoa ela consegue fazer 6 refeições ao dia, tem um bom café da manhã e ainda utiliza alimentos que são termogênicos, que são escolhas saudáveis, ela vai acelerar o metabolismo, vai inibir esse hormônio do estresse, então ela vai inibir esse acúmulo na gordura abdominal. Olha, então faz sentido tudo isso. Então tem como inibir esse hormônio do estresse? Tem como inibir o hormônio do estresse e também os alimentos que melhoram o intestino. Porque muitas pessoas têm a barriga porque ficam 3, 4 dias sem ir ao banheiro, não tomam água. Então a gente já tem até a aguinha aqui para ilustrar e depois a gente vai estar fazendo os truquezinhos. Ah, tem umas misturinhas então? Tem umas misturinhas. Entendi. Então, na verdade, o ponto principal, o ponto de partida, mesmo comendo os alimentos certos, a gente tem que respeitar esses horários. Exato. Para que o corpo não fique tantas horas sem alimentos, sem entrada de alimentos. E isso vai diminuir o cortisol, diminuindo o acúmulo de gordura abdominal. Isso. E se a gente usar alimentos que têm propriedades calmantes, como a alface, por exemplo, tem gente que come alface e dorme. Alface é calmante, né? Calmante, deixa bem tranquilinha, né? Alguns chás também são bem calmantes, então... É legal comer o alface, assim, a gente fala, come muita salada, come muita alface, porque a gente sabe que não tem calorias, mas tem benefícios? Tem benefícios, propriedades sedativas, é até um perigo, às vezes a pessoa tem uma reunião depois do almoço e comeu muito alface, nossa, dá aquele soninho. E sem contar que começar a refeição com a salada é sempre interessante porque a gente tem um tempo de 20 minutos para saciedade. Se a pessoa já vai no prato principal, e tem gente que come muito rápido, aliás, comer devagar é outro truque para otimizar a saciedade, melhorar o metabolismo e aproveitar bem os nutrientes. Então, nada de pressa nessa hora. Nada de pressa. Hoje a pessoa ela vai, né, ela almoça, né, trabalhando, computador e, enfim, atendendo ligação, e é um ato de falta de respeito com o nosso corpo, né? É verdade. Então tem que comer devagar, mastigar bem. Isso não é mito. Não. É verdade. É verdade. E todas as refeições a gente tem que incluir, então, a saladinha ou alface. De preferência, né, que sejam vários, né, bem colorida, né, bastante folhas, verde escura, verde clara, alface roxa, todos os alimentos roxos, né, até que a gente tem a uva, né, que tem muito antioxidante. O antioxidante controla o nível de estresse oxidativo. Quanto menor essa oxidação e esses radicais livres, melhor o metabolismo também. Então incluir antioxidantes nessa dieta, nessa receitinha, também é ótimo. Excelente. Vamos então para a nossa receitinha, que depois a gente vai falar dos outros alimentos, mas a doutora Liliane trouxe uma receita muito legal. Com pera. Com a pera, às vezes a gente fala... Por que a pera? Eu acho a pera bem versátil, ela é fácil, cabe numa bolsa, tem um tempo de duração comparado com outras frutas maior. Então muitas pessoas moram sozinhas e falam, eu não compro fruta porque só eu e pede Estraga, e tal. E assim, ninguém tem dificuldade de escolher uma pera. Pera é fácil, você olha, está mais amarelinha, está mais madura, enfim. E assim, eu falo para as pessoas, come uma fruta para tirar a vontade do doce, a fruta dá saciedade. Você come, espera, pensa, tô com fome, antes de atacar o doce. Mas tem gente que fala, não, mas fruta é sem graça, eu quero um doce. Aí eu trouxe 2 receitas com a pera, ou seja, envolvendo a fruta, né?
onde aqui ela foi cozida com suco de uva light. Tem a receita famosa da uva ao vinho, né? Então a gente fez um mais light que é com o suco de uva. Entendi. Então é só cozinhar, colocar na panela o suco de uva light. Isso. Que é aquele sem açúcar. Exatamente. Descascar a pera e deixar ela ali. Deixar ela ali, ela fica mais molinha. O fato de ser quentinha fica até mais suculenta. Que delícia. Né? Pode pôr um cravinho para dar um sabor diferenciado. Saborzinho. Gostei. E pode ser uma sobremesa também, ou o ideal é entre as refeições? Entra bem como sobremesa, ou às vezes aquela refeição no meio da tarde que dá aquela vontade de comer um docinho, atacar um biscoito tipo recheado. 5 da tarde, né? Aquela coisa. Aquela coisa doida, né? É onde tá baixando o cortisol. E aí, se a gente comer a pera, a gente não vai aumentar essa produção de cortisol para ele não se acumular. Isso. Gostei. E a outra é com a canela. Aliás, a canela, ela tem uma propriedade que ajuda a diminuir a vontade de comer doce. Sério? Isso é verdade? Isso é verdade. Então, ela foi cozida com a canela e você pode, né, enfeitar, acho que tudo visual, né? Esse visual é muito atrativo, né? Você enfeitar com uma canela em pau, deixar aquele aspecto de sobremesa de restaurante, pôr num pratinho bonito. Ficou lindo, é muito fácil. Tem alguma outra fruta que você acha que não gosta da pera por algum motivo que a gente pode substituir? Que é fácil. Maçã. Maçã, com a maçã vai bem também. Banana também. Tá. E quem não tem tempo, tem que cozinhar e tal. Põe no micro-ondas. Põe uma canelinha em cima da banana, parte ela no meio. Põe no micro-ondas. E põe no micro-ondas. Gente, é muito fácil. Muito fácil, não tem né? desculpa. Até porque a maçã, a pera são baratinhas, tá com preço legal. Banana também. Banana também. Aliás, então a gente tem que aproveitar as frutas mais baratas, já pensou, né, doutora? se banana fosse cara, que delícia que não ia ser? É, né? Ninguém valoriza porque é barato. É verdade. É porque banana é muito bom. Chegaram aqui algumas perguntinhas no meu Twitter. Eu vou fazer só uma, tá? Por enquanto, porque daqui a pouco eu vou e volto. Sara, um beijo pra você. Adoro as perguntinhas. Quanto a gente perde de barriga usando essas dicas que você vai dar? Se fizer tudo direitinho. É bem individual, depende do quanto a pessoa começou. Quanto maior é a pessoa, mais pesada, o resultado é mais visível. Entendi. Né? Às vezes tem aquela uma lá, tipo, né, que quer perder 2 quilos. É, que eu também tô sempre 2 quilos acima. Acho que toda mulher se sente 2 quilos acima, né? Aí pelo menos. Não é assim tão visível quanto aquela que precisa perder 15, que precisa perder 20, né? Mas fazendo um trabalho, só pra você ter uma ideia, melhorando o intestino da pessoa. Às vezes você não dá diferença nem na balança. Tem gente que fala, nossa, antes o meu intestino não funcionava e eu usava um número de calça. Agora, com a regularidade do intestino, a minha cintura mudou. Só de você melhorar o hábito intestinal, utilizando alimentos como o iogurte, por exemplo, que melhora a flora. Então, fazer o seguinte... Eu vou dar um recadinho, já volto, pra gente continuar falando. Agora a gente vai mostrar os alimentos. Já vi que a doutora Liliane trouxe aqui uns ingredientes, vai ensinar como a gente pode preparar, como isso pode dar mais saciedade. E vou fazer as perguntinhas que estão no Twitter, tá? Combinado. Um minutinho, tô de volta. Voltando então, conversar com a doutora Liliane Opelman, que hoje tá com tudo. Essa pauta é sensacional. Vamos acelerar o metabolismo? Vamos diminuir a gordurinha da barriga, que é o que todo mundo quer. Onde paramos então? Então, paramos. O que você quer dizer agora? Você escolhe, você é nossa queridona, moral, você escolhe. Deus. Vamos pra essa parte, assim, de repente, que tá bonito isso aqui. Tá, eu adoro cappuccino, hein? Isso aqui é um cappuccino? Isso é um cappuccino. Desde quando o cappuccino vai acelerar o metabolismo e diminuir barriga? Olha só, ele tira todas as vontades de comer doce, porque ele tem o cacau, a canela, o triptofano do leite, é quentinho, é rápido. E é gostoso. E é gostoso. E é afrodisíaco. Jura? Juro. Então a gente pode investir num cappuccino, de repente, uma xícara por dia, é legal? Isso, e é tão prático. Às vezes a pessoa, ela tem assim, eu falo por mim, às vezes eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo pra nada, eu deixo lá o meu potinho com cappuccino, às vezes eu tenho a maquininha, mas quem não tem pode pegar água quente e dissolver, tomar em 2 minutos. Sério? Assim, o importante... No meio da tarde. No meio da tarde, esse é um horário legal, que é o horário que dá vontade de comer doce. E light. Certo, Sem a gente açúcar. sem açúcar, isso que eu ia te perguntar, como é que a gente vai adoçar esse cappuccino? Não, ele já vem preparado com adoçante, tem as versões light e as versões não light, né? Os que são light tem adoçante e é reduzido em gordura porque eu uso leite desnatado. Olha que legal, então claro, a gente não vai falar de marca nem do produto específico, mas cada um sabe olhar o rótulo. É pelo rótulo. Com certeza. Então um cappuccino light, super indicado uma vez por dia. No meio da tarde, tranquilo. Agora eu gostei dessa parte. E o cafezinho acelera o metabolismo porque tem um pouquinho de cafeína, né? Assim como os chás. Chás também são coisas práticas para se tomar no meio da tarde, não atrapalha o expediente de ninguém. Verdade, é sempre bom deixar já um chazinho meio pronto. Você vai lá, só esquenta na hora que vai beber, né? Isso. E tranquilo. Agora, quais chás você trouxe hoje que você acha que tem um efeito mais legal? O verde e o vermelho.
Chá verde e chá vermelho. Chá verde e chá vermelho. Tem bastante antioxidantes também para ajudar a equilibrar essa questão do metabolismo. Tá. Tem o efeito termogênico, tem o efeito de dar mais energia, quebrar aquela coisa do meio da tarde que vai dando aquela moleza. Vai mesmo, aquele soninho. Então a gente pode usar os dois. Para adoçar, adoçante sempre ou nada, né? Diz que o certo é você tomar o chá sentindo o gosto da erva. Tá. Quem não conseguir um pouquinho de adoçante... De preferência a base de sucralose. A base de sucralose, que a gente já comentou algumas vezes aqui no programa, você mesmo, que é natural, né? Ele é melhor metabolizado, tem maior aceitação pelo paladar, fica bom até no café. É verdade, eu tenho usado sucralose e tenho gostado bastante. E grávida, pode usar, eu usei na gravidez, né? Crianças também? Também. É importante a gente dar essa informação, porque tem muitas mamães que a gente recebe e-mail quase todos os dias, pensando já em dietas para as crianças, porque as crianças têm aumentado o peso. A vantagem de usar adoçante para criança é não só o controle de peso, mas a cárie, né? Muitas crianças, né, ainda não têm a higiene correta, ou gostam de dormir, né? Quando você vai olhar, a criança já dormiu. É verdade. E ainda escovou o dente. Puxa. Então, essas dicas também valem para as crianças? Valem para as crianças. Para acelerar o metabolismo. A não ser que tenha alguma restrição individual, isso aí o médico pode estar dizendo, mas no geral, sim, tranquilo. Ótimo. Então essa parte aqui deliciosa. Agora vamos para a parte de cá. Vamos para a parte de cá. Eu quero entender o que são esses pozinhos, esse potinho com não sei o que é isso, esses ingredientes. Esse é o colágeno hidrolisado. Esse é sabor morango. Sabor morango. Tem vários sabores, então? Tem vários sabores e você pode, no caso aqui a gente está só com o colágeno, mas você pode fazer com algum ativo termogênico. Como o extrato do chá verde, para quem não gosta do sabor do chá verde. Tá. Como o extrato da laranja amarga. Até eu trouxe uma farinha de frutas, que daqui a pouco eu vou comentar sobre ela. Tá. Então aqui a gente está falando de um produto, de um ingrediente manipulado. O colágeno hidrolisado existe o normal, que você compra em qualquer prateleira de supermercado ou de drogaria, e o manipulado, onde você pode acrescentar algum item com algum efeito termogênico, algum efeito sacietógeno, alguma fibra expansora. Aí vai do médico, do profissional que for direcionar. Posso provar? Eu fiz mais... é cheirosinho. Fiz mais fraquinho, assim, vamos ver, porque às vezes você vai adoçando, colocando mais. É um suquinho de morango. É um suquinho de morango, só que tem o colágeno. Vantagem, saciedade e melhora a pele. Então, às vezes, a pessoa vai emagrecer muito para não dar aquela ideia de flacidez, né? O meu caso, então, que foi assim, né? Do dia pra noite, tira o neném e a barriga tem que entrar, você tá entendendo? Tem que entrar. Mas durante a gravidez, pode ou não? Eu utilizei um pouquinho, mas se alguma grávida tiver alguma restrição, porque existem algumas doenças do colágeno, então aí a gente não pode prescrever. No meu caso, que foi uma grávida saudável, eu não teve problema nenhum. Nem. E depois que nasceu, aí sim você pôde dar uma aumentada na ingestão. Nem fala, eu passei o meu pós-operatório. O dia todo tomando o tal do pensando colágeno. até em melhorar a cicatrização, né? Olha que no meu caso foi uma cirurgia. Foi cesárea. Agora, eu vou tirar uma dúvida que surgiu aqui. Um dia a gente falou numa pauta sobre essa medicina manipulada, sobre, enfim, os remédios manipulados. E muita gente ficou com dúvida, então muita gente mandou e-mail falando assim, Carol, mas como é essa manipulação? A gente encontra a manipulação em qualquer lugar. Queria que você explicasse como funciona, então, a manipulação no Brasil. Então, existem itens que você tem uma certa dosagem, onde a partir daquele valor só o médico pode prescrever. Certo. Então, você consegue alguns produtos até um determinado nível de miligramagem que você consegue sem a receita. Mas aí direcionado, porque o profissional vai poder avaliar o produto indicado para aquele paciente, a dose indicada, o veículo indicado, e ele só vai ter o benefício do que se procurar aleatoriamente sem saber o que é melhor para ele. Então, a manipulação tem que ser prescrita pelo médico. Não existe, e no Brasil só com receita, com CRM, com tudo direitinho. A partir de uma certa miligramagem tem que ser prescrita. Antes disso, né, miligramagem bem fraquinha, a pessoa até consegue comprar sem a receita. Mas não é legal. Às vezes não tem o efeito, né, e também não tem o conhecimento de saber qual o produto e o veículo é melhor. Perfeito. E a gente está mostrando aqui no programa para que, claro, você quando procurar o seu médico, diga até que, eu vi que já existe isso, será que pode me ajudar? Essa é a ideia, né? As pessoas entenderem, saberem o que já existe para também poder conversar isso com o médico. Muita gente não gosta de comprimido, né? Esse negócio de cápsula dá uma ideia de doença.
Poxa, você coloca vitaminas, põe itens na base de um colágeno, ou na base de um shake, ou no whey, que é um whey protein também. Tem um whey também que pode ser manipulado? Olha que legal, para quem malha. Para quem malha ou para quem não consegue ter um suporte interessante de proteínas da dieta, aí precisa de um suplemento. O whey eu gosto porque ele melhora a massa muscular, e massa muscular é interessante para aumentar o metabolismo. Quanto mais músculo você tem, maior o seu gasto de repouso. Ou seja, mesmo sem você estar exercitando, só de você ter 1 quilinho de músculo a mais, você já está isso que eu ia te perguntar. Queimando calorias. Então, quem tem o whey, tá? Quem toma o whey, enfim, manipulado ou com uma orientação médica depois da malhação, e não malha, o whey tem efeito ou não? Olha, a gente ganha massa muscular independente de você, todo dia você está nutrindo o seu corpo, você está formando células novas, células musculares, células de gordura, infelizmente, nós formamos. Então, assim, para quem malha, o resultado não tem nem comparação. É melhor. É bem melhor. Tá. Agora, pessoas perguntam antes ou depois? Aí depende, certo? Seria a gente usar a proteína depois, principalmente porque aí você vai refazer aquela fibra muscular que foi lesada. Entendi. Eu gosto muito de usar à noite, a gente repara o nosso corpo no sono. Aliás, dormir é outra coisa interessantíssima para aumentar o metabolismo. Não adianta também fazer tudo isso e não dormir, né? Porque aí desregula também os hormônios de estresse, aumenta a gordura. Muita gente aumenta a barriga porque não dorme direito. Então, dormir fundamental. Fundamental. E eu gostei da ideia do whey, então, à noite, pra gente recuperar essa massa muscular à noite, né? Isso. Muito bom. A gente tem uma pergunta aí, chegou no nosso e-mail, né? Vamos colocar na tela, pode ser uma dúvida que você tem aí de casa. Eu já vou ler a pergunta do Twitter. Boa tarde. É verdade que canela faz mal para pessoas hipertensas? É mito ou verdade? Abraço, Nair. Nair, um beijo pra você. Obrigado pela pergunta. E aí? Sinceramente, eu nunca vi nenhuma correlação de hipertensão com canela. O que eu sei é pessoas com gastrite, que às vezes utilizam canela em uma determinada quantidade um pouco maior, ela fica agressiva para o estômago. Agora, o hipertenso com canela, não vi nenhum trabalho correlacionando isso. Então... E muito pelo contrário, muitas pessoas diabéticas que são hipertensas podem utilizar a canela para se beneficiar da diabetes, sem com isso acometer ou piorar a hipertensão. Entendi. Então, até que esses estudos sejam comprovados, é mito. É mito. Certo? É mito, Nair. Tem uma dúvida bem legal aqui da Diana. Diana, um beijo pra você. Ela perguntou o seguinte: olá, tenho intolerância à lactose, que pode ser o caso de muitas pessoas, e não posso consumir o iogurte comum, só o de soja. Ele tem o mesmo efeito no intestino? Beijos. Beijo pra você. Tem um pouco menos, mas as pessoas com esse tipo de intolerância, a gente pode suplementar alguns lactobacilos. Até para melhorar as intolerâncias, porque as intolerâncias às vezes são concomitantes. Você tem intolerância à lactose e por conta dessa intolerância você desregula todo o intestino e passa até ter outras intolerâncias. Entendi. Então tratar o intestino é muito importante. Melhorar essa flora, dar nutrientes para esse intestino, para absorver melhor. Né, para sentir melhor, até porque o intestino produz a substância da alegria, né? Da serotonina. Pra gente ficar feliz. Então, tem que pensar em tudo isso. Claro, se tem intolerância também tem que respeitar. Tem que respeitar, mas não é porque ela é intolerante, ela vai deixar de ter os benefícios. Não pode na forma iogurte, daríamos lactobacilos de outra forma. Que é o caso da manipulação. Pode entrar nesse momento. Pode entrar nesse momento. Que legal. Vamos fazer o seguinte, vamos misturar mais um então pra gente mostrar. Vamos misturar. E eu vou fazer daqui a pouco uma pergunta da Cris. Cris Montemor, um beijo pra você fazer. Até porque a Cris não fazia perguntinha, já vou fazer sua pergunta, tá, Cris? Vamos lá, doutora Liliane. Esse é o de limão. Esse daqui é o quê? Limão. É o colágeno hidrolisado de limão. Que delícia! Limãozinho eu gosto. Gosto bastante. Ele pode ser feito na água com suco de limão mesmo. Gente, fica da cor da fruta. Que legal. E a gente deve consumir, nesse caso, é uma sugestão manipulada, com colágeno e poderiam ter outros princípios ativos. Que horário? No meio da tarde. Se for um princípio ativo muito termogênico, eu não indico muito à noite, porque às vezes a pessoa vai ficar ligada no 220. Dá uma acelerada e dorme mal. Né? Então, determinados ativos até às 18 horas. Se for um ativo só expansor gástrico, que aumenta a saciedade, pode até usar à noite. À noite a gente tem mais fome, né? À noite a gente tem muito mais fome. Impressionante. Impressionante. Perfuminho é bom, vamos ver. Esse eu fiz mais concentrado do que o de morango. Proposital para ver se você aprova. Muito bom. Por que ele fica com esse sabor já docinho assim? Porque ele já foi acrescido do aromatizador e do adoçante. Então não tem açúcar, ninguém tem que colocar açúcar em nada.
A única Doutora coisa... Liliane, que demais essas suas ideias. Você arrasa sempre. Ai, que bom. A única coisa que não tem sabor que eu trouxe foi a gelatina sem sabor. Tá, e essa gelatina sem sabor a gente vai colocar em algumas receitas? Tudo, você pode colocar ela em receita salgada, tipo uma mousse de cenoura ou uma mousse de pepino, porque às vezes a pessoa usa muito maionese, creme de leite. Verdade. Aí você usa ela para engrossar, isso aumenta a saciedade e é interessante porque não tem calorias quase, né? Que máximo. Vamos fazer o seguinte, doutora Liliane tá já convidadíssima, claro, ela vai voltar sempre, mas ela vai voltar a fazer uma receita, porque eu tô vendo que você cozinha muito. Nem tanto, a gente... Mas esse mousse aí como é que é? De pepino, de cenoura, isso deve ser muito gostoso. Ou você pode fazer um mousse de maracujá, utilizando maracujá e iogurte light, né? Light, Desnatado, adoçante e fazer a consistência com a gelatina. Com a gelatina. Vocês viram essa receita? Sensacional. Ela vai voltar pra fazer. Eu vou fazer a última perguntinha que eu prometi, que é da Cris Montimó. Beijo pra Cris. Carol, banana é muito calórica? Qual seria a quantidade ideal para consumir por dia? E qual a ideal? Prata, nanica ou ouro? Beijo pra você, Cris. E aí? Então, depende. A banana nanica, né, que apesar de tudo não é nanica, ela é bem grandinha. Ela é bem grandinha, quer dizer, ela é bem grande. Ela é bem mais calórica, até pela questão do tamanho, comparando com a prata, que é menorzinha. Tá. Aí depende, a pessoa que tem intestino mais solto, ela pode usar a prata. A pessoa que tem intestino mais preso, ela pode usar a nanica. A ouro, ela não interfere tanto no intestino como seriam essas. E para quem tá com diarreia, a banana maçã até ajuda a segurar. Ai, que legal. Maçã sem casca e banana maçã ajuda a quantidade? Aí depende de cada um, do gasto que ela tem, se ela vai comer a banana e vai pro exercício, se ela vai comer a banana e vai deitar no sofá. Vai ficar deitado no sofá. Aí tudo depende. Entendi. Que seria, claro, ideal uma orientação pra ela. Mas comer e depois fazer uma atividade física, não ficar deitadão, tá? Dar uma queimada é sempre melhor, ótimo, né? é rápida, energética, prática, né? E aí vai do gosto. Eu assim, particularmente prefiro a nanica pelo paladar. Tá. Mas há quem não goste, prefira a prata. Eu gosto da prata. Eu gosto da prata. É bem individual. Mas banana é uma delícia mesmo. Uma por dia, não vai fazer mal a ninguém. Não. Uma canelinha no micro-ondas, delícia. E já acaba tirando a vontade de comer o docinho, não é isso? Isso aí. Doutora Liliane arrasou. Bombando a nossa audiência. Aliás, quero agradecer a audiência. Nossa, tá bombando. A gente tem o nosso tempo, mas você volta, né? Eu vou tirar 2 semaninhas de férias e volto dia 3 de setembro. Eu tô te esperando. Até lá, eu espero perder meus 2 quilos. Ah, meu Deus. Vocês viram isso? Mais uma vez, meninos, podem mostrar a barriga de doutora Liliane? Que teve nenê há 20 dias, que já está assim linda. Vamos às dicas que com certeza vai ajudar muito. Quem entrar em contato, olha lá, fininha a cintura, tô chocada. www.doutora, tudo por extenso, doutoraliliane.com.br www.doutoraliliane.com.br. Beijo mais uma vez. Um beijo agora no trio. Nas agora lindas, é trio, hein? Lindas como ela, seu trio. Um beijo pra todas. Meninas lindas, eu espero todas aqui. Até a próxima. Obrigada, doutora Liliane.